que me preocupa, na verdade, hoje, que também está sendo pouco falado, é sobre a questão da Venezuela com a Guiana. Por quê? Falaram muito e aí morreu. Mas se você pegar as notícias, o exército continuou reforçando a fronteira. O assunto não acabou. Até porque, o que está acontecendo agora? A gente está tendo um realinhamento dos eixos econômicos e ideológicos pelo mundo, com uma polarização cada vez mais intensa entre Rússia e Estados Unidos e a China tangenciando o negócio ali. E por mais clichê que possa parecer, parece até nome de vilão do James Bond, mas o Putin está criando a nova ordem mundial. Ele literalmente escolheu esse termo, nova ordem mundial, onde ele está juntando Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e mais um país que eu não me recordo agora. O que esses países têm em comum? Esses países têm em comum serem países ditos democráticos que elegem seus representantes, mas estão com o mesmo cara no poder há mais de 20 anos. E eles estão se organizando e apoiando diversos países, inclusive a Venezuela, porque eles querem criar novos aliados que possam fazer frente à OTAN e aos Estados Unidos. E não existe ainda um parceiro forte para eles aqui na América Latina. O Brasil seria uma opção, mas o Brasil, os nossos militares são legalistas, não vão apoiar um golpe de Estado, seja ele de direita nem de esquerda. E nós temos uma estrutura continental, o país é continental, para você unificar isso em torno de uma causa é complicado. E a Venezuela, hoje, os seguranças do Nicolás Maduro são membros do Grupo Wagner, que fazem a segurança dele, e a Venezuela necessita de recursos para poder ser a nova Cuba. Porque qual foi o problema com Cuba e os Estados Unidos? Foi que Cuba seria usado como base de lançamento de mísseis contra os Estados Unidos. E hoje a Venezuela está começando a assumir esse papel. Só que a Venezuela, para conseguir isso, ela precisa estabilizar a economia dela. E tomar a região de Essequibo, que tem muito recurso de petróleo ali, é essencial para ela conseguir recolocar a economia nos eixos. Só que, taticamente, não dá para a Venezuela fazer isso sem passar por território brasileiro. E o exército brasileiro realmente está preocupado com isso e está colocando cada vez mais armas, tanques, mísseis contra veículos lá. E quando eu digo continua, é porque ontem o comandante do exército estava lá vistoriando a chegada de novos veículos. Ontem isso estava acontecendo. Então, assim, o pessoal está pensando que já passou o risco lá e não passou. E essa movimentação da OTAN fazendo exercícios lá na Europa, numa prévia de guerra contra a Rússia, faz com que cada vez mais seja interessante para a Rússia esse posicionamento da Venezuela para que tenha mais uma frente de ataque aos Estados Unidos. Então, assim... E o Brasil vai ficar no meio dessa guerra toda. Eu não imagino o Brasil necessariamente sendo atacado em larga escala ao longo do território brasileiro. Mas essa questão da Venezuela com esse Essequibo ali, com a Guiana, pode sim respingar alguma coisa para o Brasil. A gente tem um tratado de multidefesa dentro da Europa, dentro da América Latina, onde qualquer país que seja atacado da América Latina deve ser defendido, inclusive pelo Brasil. Então, se a Venezuela ataca a Guiana, o Brasil é obrigado a defender a Venezuela. E é uma situação muito delicada, porque o Brasil é aliado da Rússia, o Brasil é aliado da China e o Brasil é aliado dos Estados Unidos. Então, a gente está numa posição que ela é muito sensível. E, cara, uma guerra mexe até com tráfico. Porque a Ucrânia, por exemplo, ela era uma rota e uma produtora de cocaína. Com a guerra, deu ruim para os traficantes porque ferrou algumas rotas de tráfico da Ucrânia. E aí esses traficantes tiveram que migrar para outros países da Europa para poder movimentar. Então as pessoas estão pensando assim, mas se der guerra em Roraima, o que tem em Roraima? O que tem em Roraima? Primeiro, brasileiro, tem pessoas lá, a gente tem que se preocupar com elas. E segundo, Roraima também é rota de tráfico, também é rota de arma. Se dá ruim lá, alguma coisa vai ter que se reorganizar porque o Comando Vermelho não vai querer parar de traficar. Então, as pessoas acham muito que é problema deles lá, isso não me afeta. Afeta. Um esforço de guerra afeta a economia muito. A Ucrânia só está sobrevivendo porque ela está recebendo bilhões e bilhões de recursos estrangeiros. Porque ela, por si só, sua economia não teria condições de se manter.
Aí as pessoas falam assim, mas o Brasil realmente não está preparado para uma guerra. Entre aspas. Primeiro, o Brasil é uma tropa especializada em defesa de território. O Brasil não é uma tropa de ataque. Até pela nossa Constituição. Nossa Constituição proíbe que a gente entre em guerra. Sim. Mas se tratando de defesa territorial, nós somos muito bons no que fazemos. Tanto que o Brasil dá aula para outros países. O Brasil não é um país fraco como as pessoas imaginam. Tanto que agora o Brasil assumiu a guerra contra os piratas lá na... O Brasil assumiu a guerra contra os piratas que estão atacando ali os navios americanos, que estão atacando os navios ingleses lá no Estreito Árabe ali. O Brasil que está comandando essa operação lá. Então você dizer que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas brasileiras são incompetentes, é uma inverdade. Mas aí o pessoal fala assim, mas o Brasil só tem 2 horas de munição para guerra. Claro, nenhum país que está em paz fica produzindo e estocando munição igual idiota. Agora, a hora que o bicho pegar, o Brasil vai começar a produzir. Só que produzir custa caro. E aí, esse dinheiro vai sair de onde? Vai sair do imposto. O imposto, se a gente começa a gastar mais com guerra, falta na saúde, falta na educação, falta na infraestrutura, falta em uma série de outras coisas. Então a galera não entende que tudo está interligado. Cara, ainda fala assim, não é só fazer guerra. Não, não é só fazer guerra. Não é só ignorar. Também não é só ignorar. Tá tudo interligado, cara. E tu acha que esse momento está mais perto do que nunca? Tá. Tanto, e aí as pessoas falam em teoria da conspiração também, Zuckerberg está construindo bunker antinuclear, Bill Gates está construindo bunker antinuclear, todos os bilionários do mundo estão construindo os bunkers deles para se proteger de uma guerra nuclear. Aí a gente aqui tá achando que tá tranquilo, que não vai dar nada, que o mundo tá seguro. O cara tá gastando milhões de sacanagem. Entendeu? Não, isso está muito perto. Tanto que essa movimentação da OTAN é a maior movimentação da OTAN. 95 mil homens? 95 mil homens, cara. 95 mil homens para se preparar. E o exercício é claro, se preparar para uma guerra contra a Rússia. Tá cada vez mais perto. Tá, e aí tu falou aqui da América Latina, América do Sul, e aí você cita que Venezuela é a nova Cuba... e que é uma posição estratégica e tal, e o Brasil está aqui do lado, né? Tu citou a instabilidade no Equador também. Tu acha que esses movimentos todos, então, já é o dedo do russo esperando para esse momento de guerra com a OTAN e aqui vai ser estratégico? O Equador nem entra nesse cálculo, não. O Equador citei questão de segurança pública. Mas a Venezuela, sim, sem dúvida, tem dedo dos russos, por quê? A Rússia hoje é a maior financiadora do projeto bélico da Venezuela, enviando aviões para lá, enviando munição para lá, enviando equipamento para lá. Inclusive, como eu falei, a proteção pessoal hoje do Nicolás Maduro é feito pelos membros do grupo Wagner. Cara, isso é algo inegável. Inegavelmente, a Rússia tem um interesse estratégico militar na Venezuela. E aí o nego vai falar assim, mas só na Venezuela não. Por exemplo, você olha para o Níger e mais 3 ou 4 países ali da África. Esses países já mudaram sua posição com relação à OTAN, com relação à França, Europa, e estão declarando apoio abertamente à Rússia. Inclusive tem um partido equivalente ao PT lá na África do Sul, que já está também tentando assumir o poder e declarando que se ganhar, vai mudar o apoio ideológico para a Rússia. Então, mas por que o Níger? O que tem no Níger? Cara, o Níger é um paizinho pequenininho, com 13 mil homens no seu exército. Só que eles são responsáveis por 40% ou 50% da produção de material radioativo que ia para a Europa, que ia para a França, que ia para os países da OTAN. E agora eles não vão mais produzir. Por isso que a França está desesperada. Então, assim, não dá pra você achar que nada disso não vai chegar na gente. Cara, vai chegar. De maneira direta ou indireta, vai chegar lá. É isso. Entendeu? Porra, Miquésia é geopolítica também, mano. Essa porra. Miquésia, esse assunto nós estamos falando bastante aqui no canal, cara. Sobre quando surgiu a crise na Venezuela. E, de fato... tem vários indicativos que esse mundo de paz está... Na verdade, ele nunca está em paz, né? Sempre tem um conflito aqui e outro. Agora, um conflito em escala mundial, né? E até que ponto o Brasil fica nesse... Não, o Brasil
é neutro e tal. Em algum momento você pode ser neutro até bastante tempo, mas vai chegar um momento que tu vai ter que se posicionar. E aí tem muita preocupação em torno do Brasil, né? Porque o Brasil, pô, até pela posição geográfica, ele, pô, tem que ser aliado dos Estados Unidos, né? Não é que tem, né? Mas sempre Tende a ser. Tende a ser, exato. E aí, pô, agora esse governo tem uma inclinação à Rússia e China? Talvez ideologicamente sim, pode ser que tenha. Mas o governo americano com Biden também, né? Agora com Trump, aí já fica um pouco mais distante. Mas e aí? Em questões estratégicas, em questões de necessidade... Não quer dizer que o Brasil vai estar do lado da Venezuela. E se o Brasil tiver a favor dos Estados Unidos, não dificulta também o plano do russo com a Venezuela? O problema é que eu não acho que o Brasil vai ficar a favor dos Estados Unidos, até por conta de que quando o governo Lula já manifestou interesse publicamente em fazer parte dessa nova ordem mundial. Cara, esse nome é muito clichê, mas é literalmente assim que o Putin definiu isso. Porque qual é o lance desses países? Não se trata só da questão econômica, porque o Brasil já faz parte, já faz negócios com esses países, com exceção da Coreia do Norte. Mas assim, com a China, com a Rússia, com o próprio Irã, a gente até teve um problema no passado diplomático com relação a isso, porque o Brasil permitiu que um navio iraniense aportasse em águas brasileiras e os Estados Unidos achou isso um absurdo, porque a gente, em tese, estaria apoiando terroristas. Né? Mas a gente já conversa com esses países. O grande diferencial hoje para o Brasil se aproximar ainda mais dentro de qualquer modelo de organização com esses países é na questão da democracia, porque esses países são falsos democratas. Esse é o grande X da questão, e o Brasil, o governo atual parece estar buscando isso, parece estar buscando uma maneira de se perpetuar democraticamente no poder. Sim. Entendeu? Esse é o grande X da questão. O Putin está ainda aí, sei lá, para 18 anos no poder. O Kim Jong, a mesma coisa. No Irã, a gente sabe muito bem que o negócio não é democrático. A China também funciona no mesmo formato.